Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de eletrostática. Hoje, a aula 3, falaremos sobre o potencial elétrico, energia potencial elétrica e trabalho da força elétrica. Tranquilo? Esse conteúdo ele foi dividido em dois vídeos, em duas partes, tá certo? Preparados? Então vamos começar. Bom, o potencial elétrico. Pessoal, descrevemos o potencial elétrico como uma grandeza criada para se analisar situações físicas em campos elétricos. Tudo bem? Bom, observem a figura. Eu tenho aqui uma carga Q positiva gerando um campo elétrico, ou seja, a região ao redor dessa carga elétrica, a região do espaço dessa carga elétrica, está sendo alterado por ela. E essa carga produz um campo elétrico de afastamento. Se vocês observarem, os vetores aqui em preto, em cada ponto A e B, eles representam o campo elétrico, o vetor campo elétrico. Tudo bem? Bom, vamos analisar a situação 1. Na situação 1, acompanhando o ponteiro do mouse, eu tenho uma carga de prova positiva colocada no ponto A. Bom, positivo com positivo repele. Então sabemos que a interação elétrica entre as duas cargas vai gerar uma força elétrica de repulsão, que moverá espontaneamente a carga do ponto A, desse campo elétrico, para o ponto B, olha aqui, do mesmo campo elétrico. Tudo bem? Então a força de repulsão moveu a carga. Agora vamos à situação 2. Eu também tenho dois pontos no interior do campo elétrico, A e B. Observem que o A aqui ele está à mesma distância da carga e o B também à mesma distância, tá certo? Bem, então eu tenho a carga de prova negativa colocada agora em B. Observem que, espontaneamente, essa carga de prova negativa será atraída para a carga positiva. Ou seja, a força elétrica surge quando essa carga de prova é colocada no interior desse campo elétrico. Quando ela é colocada no ponto B, espontaneamente ela será atraída. A força elétrica, então, realizará trabalho. Tá certo? Bom, pessoal, o que eu quero dizer para vocês, então, é que quando uma partícula de carga mais Q é colocada no ponto de um campo elétrico, gerado por uma carga Q, que no caso aqui é essa positiva mais Q, né, no centro, ela vai sofrer, essa carga de prova vai sofrer a ação de uma força elétrica. Essa força tende a realizar trabalho sobre essa carga de prova. Por essa razão, podemos dizer que nesse ponto do campo elétrico, a partícula de prova armazena energia. Esse trabalho realizado pela força elétrica é definido pelo deslocamento da partícula e pela própria força. Tanto a força quanto o deslocamento dependem da posição da partícula no campo elétrico. Portanto, considerando que a energia adquirida pela partícula vai depender da posição do ponto, essa energia é uma energia potencial de natureza elétrica. Por isso, chamamos de energia potencial elétrica, ou seja, uma energia de posição. Vamos lá. Então, uma energia potencial elétrica, ela pode ser descrita como a energia adquirida ou armazenada pela partícula de carga Q quando essa está posicionada em um ponto do campo elétrico. Podemos dizer que é uma energia de posição, porque sua quantidade depende da posição de Q no interior do campo gerado pela carga mais Q. Bom, nós vamos representar como incógnita para a energia potencial elétrica essa simbologia aqui, EPEL, energia potencial elétrica. Tudo bem? Bom, vamos fazer alguns equacionamentos. Muitos deles vocês já conhecem. Ok. Bom, a força elétrica ela pode ser definida em módulo, tá? Que é a representação vetorial, mas em módulo como? Força elétrica é o produto da carga de prova vezes a intensidade do campo elétrico. Vetorialmente, como eu coloquei aqui, vetor força elétrica é igual a carga Q vezes o vetor campo elétrico. Bom, na mecânica também vocês sabem que o trabalho de uma força, no caso aqui é a força elétrica, é o produto da força vezes o deslocamento vezes o cosseno entre a força do ângulo, né? O cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Mas aqui já estamos adotando, na representação, o cosseno de 0 graus. Né? Nesse caso, eu tenho o valor de cosseno igual a 1. Então, a força
vezes o deslocamento será igual ao trabalho. Bem, ainda na mecânica, o trabalho da força elétrica pode ser descrito como menos a variação da energia potencial elétrica. Tá certo? Nós podemos afirmar, pessoal, que tanto o trabalho da força elétrica quanto a energia potencial elétrica são diretamente proporcionais à carga de prova Q. Se a energia potencial elétrica, então, é diretamente proporcional a essa carga de prova, então, a razão entre a energia potencial elétrica e essa carga deve ser um valor constante, tá certo? Se admitimos que a carga de prova Q é suficientemente pequena, então temos que essa razão, energia potencial elétrica sobre a carga de prova, mede justamente uma posição do campo elétrico gerado por aquela carga no centro mais Q. E nós chamamos, então, esse ponto de potencial elétrico. Então, o potencial elétrico de um campo elétrico é a energia potencial elétrica dividida pela carga de prova. Belezinha? Bem, vamos prosseguindo. No Sistema Internacional de Medidas, pessoal, Sistema Internacional de Unidades de Medida, a unidade de medida do potencial elétrico é volts, tudo bem? 1 volt corresponde à razão de 1 joule por 1 coulomb, ou seja, 1 volt é 1 joule por 1 coulomb, tá? Agora, lembrando ainda, lembrando aquela observação que nós fizemos para a figura no início da aula. Nós vimos dois pontos, o ponto A e o ponto B. Pessoal, esses pontos dependem da distância em relação à carga Q, tá certo? Bom, vamos chamar de diferença de potencial, DDP, tensão ou voltagem, a diferença entre os pontos A e o ponto B, ou seja, a diferença entre o potencial de A e o potencial de B. A unidade de medida para a tensão, voltagem ou DDP, também será volts, tá certo? Bem, olha só, o que é então essa DDP? Pessoal, semelhante ao que ocorre quando um objeto cai de uma determinada altura. Imagine o campo gravitacional, a Terra. Se eu soltar de uma determinada altura um corpo, esse corpo ele vai se mover espontaneamente da maior altura para a menor altura. Ou seja, semelhante à diferença de altura entre dois pontos de um campo gravitacional que permite a queda espontânea de um ponto material de uma maior altura para uma menor altura, uma DDP, uma diferença de potencial, provoca um movimento espontâneo de cargas elétricas de um ponto para o outro. Então vamos considerar os pontos A e B da situação 1 na figura inicial. Lembra a situação 1? O que eu tinha na situação 1? Eu tinha a carga de prova positiva colocada no ponto A e ela espontaneamente foi movida pela força elétrica para o ponto B. Tá certo? Ok. Então vamos lá. O trabalho da força elétrica é a força elétrica vezes o deslocamento. Mas também sabemos que o trabalho da força elétrica é igual a menos a variação da energia potencial elétrica. Utilizando a definição de potencial elétrico que nós definimos agora há pouco, ficou meio redundante, mas é verdade, nós acabamos de descrever o potencial elétrico, nós podemos isolar a energia potencial elétrica de A e obteremos a carga de prova vezes o potencial de A. E podemos fazer o mesmo de B para B. Então, a energia potencial elétrica de B é igual à carga de prova vezes o potencial de B. Substituindo na equação do trabalho, nós obtemos que o trabalho da força elétrica é justamente o produto da carga de prova vezes a diferença de potencial. Olha que legal. Bom, no Sistema Internacional de Medidas, pessoal, Sistema Internacional de Unidades de Medida, o trabalho da força elétrica é dado em joules. Tudo bem? Algumas informaçõezinhas importantes para a gente poder guardar. Bom, o trabalho da força elétrica não depende da distância entre os pontos A e B. Depende apenas dos pontos em si, ou seja, das posições. Portanto, podemos afirmar que o trabalho da força elétrica independe da trajetória. Não importa qual trajetória a carga se moveu. O que importa é a posição do primeiro ponto, ou seja, o ponto A e o ponto B. O que vai importar são os pontos em si, são os potenciais em si.
não importa a trajetória descrita pelo movimento da partícula. Tudo bem? Bom, a força elétrica, então, se ela independe da trajetória, ela é uma força elétrica. Ó. O trabalho da força elétrica, se ele independe da trajetória, a força elétrica, então, é uma força conservativa. Tá certo? Então, guardem isso. Como o trabalho da força elétrica independe da trajetória, eu posso afirmar que a força elétrica também é uma força conservativa. Bom, olha só. Se o trabalho da força elétrica é positivo, significa que a força age em favor do movimento da partícula da carga de prova. Então chamamos ele de trabalho motor. Significa então que a energia potencial elétrica do ponto A, no ponto A, é maior do que a energia potencial elétrica no ponto B. Mas, se o trabalho da força elétrica for negativo, significa que é um trabalho resistente. A força elétrica vai agir contra o movimento da carga de prova. Logo, significa que a energia elétrica do ponto A, a energia potencial elétrica no ponto A é menor do que a energia potencial elétrica no ponto B. E se o trabalho for nulo, significa que a força elétrica atua em direção perpendicular ao movimento da carga de prova. Nessa situação, eu posso afirmar que a energia potencial elétrica do ponto A é igual à energia potencial elétrica do ponto B. Bom, pessoal, agora vamos lá. O que acontece com a intensidade do campo elétrico quando nos afastamos de uma carga que gera esse campo? Bem, a gente sabe que diminui. E a intensidade desse campo diminui inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ora, e o potencial elétrico? Pessoal, também o potencial elétrico reduz. Tá? Vimos que o potencial elétrico é um ponto no interior do campo elétrico. Ou seja, se a intensidade do campo reduz conforme nós vamos nos afastando da carga, é razoável que o potencial elétrico também reduza. Tá? Então, olha só. Um ponto aqui que eu quero trazer para vocês é que a energia potencial elétrica ela depende do referencial. Ou seja, sempre precisaremos, no estudo da energia potencial elétrica, definir uma origem. Ora, nós sabemos que o potencial elétrico é uma característica do campo elétrico. Ou seja, se o campo elétrico reduz com a distância, o potencial também tem que reduzir. Tudo bem? Então, olha só. Deem uma olhada nos dois gráficos a seguir. O primeiro gráfico, acompanhe o mouse aqui, indica o potencial elétrico de uma carga positiva, ou seja, uma carga positiva gerou um campo elétrico e eu estou avaliando o potencial elétrico no interior desse campo elétrico. Vejam só, se nós observarmos, conforme eu vou me afastando, olha a distância vai aumentando, acompanhe o mouse, conforme eu vou me afastando da origem, que é zero, o que acontece com o potencial elétrico? Ele está reduzindo. Viram? Agora, quando eu tenho uma carga elétrica negativa, olha só. Quando eu estou bem próximo da carga elétrica negativa, o campo elétrico e o potencial elétrico, eles são o quê? Eles são bem intensos, mas o potencial elétrico aqui ele é bem intenso e negativo. Conforme eu vou me afastando da carga, o potencial elétrico tende a se aproximar de zero, tá? E conforme eu vou me afastando, ele vai mais e mais aqui, ó, se aproximando de zero. Bem, qual observação eu posso fazer? Eu posso dizer que, se a distância for muito grande, digamos, tendeu ao infinito, significa dizer que o potencial elétrico ele tendeu a zero. Mas como o potencial elétrico está relacionado à energia potencial elétrica, lembram? Energia potencial elétrica é a carga vezes o potencial. Se o potencial anula, a energia potencial elétrica também vai ser nula para uma distância muito, muito, muito grande, ou seja, uma distância que tende ao infinito. Tá certo? Bom, partindo dessa ideia, então, vamos voltar à fórmula do trabalho, onde o trabalho é menos a variação da energia potencial elétrica. Bom, nós vamos... Variação, vocês lembram, né? É o final menos inicial. Lembra lá da situação 1? A situação inicial era a partícula de prova, a carga de prova colocada no ponto A. E essa partícula de prova, essa carga de prova, ela se moveu espontaneamente para o ponto B. Então, final menos inicial me dá a variação. Mas como é menos, eu vou ter que o trabalho da força elétrica é a energia potencial de A menos a energia potencial elétrica de B. Agora vejam só. Vamos considerar que o ponto B
seja um ponto infinitamente distante da carga elétrica mais Q geradora do campo. Nessa situação, eu posso afirmar o que? Lembram da observação que eu fiz? No infinito, o potencial elétrico é nulo. Por consequência, a energia potencial elétrica também é nula. Então, significa nessa situação que o trabalho da força elétrica é igual à energia potencial elétrica do ponto A. Bom, se eu substituo a energia potencial elétrica do ponto A pela carga vezes o potencial, e substituo o trabalho da força elétrica pela equação que nós vimos lá, força vezes a distância vezes o deslocamento, e eu substituo a força elétrica pela lei de Coulomb, nós verificamos que o potencial elétrico para uma carga pontual pode ser definido como a carga vezes a constante eletrostática dividido pela distância. Pessoal, essa equação aqui, ela me dá o potencial elétrico de uma carga elétrica pontual, pontiforme, certo? Bom, é importante ressaltar o seguinte: se eu tiver ao redor de um único ponto várias cargas elétricas, essas várias cargas elétricas estarão alterando a região do espaço onde esse ponto se encontra. Então, esse ponto vai estar sujeito ao campo elétrico de todas essas cargas. Por consequência, o ponto que está sujeito ao campo elétrico de todas essas cargas vai ter um potencial elétrico resultante. E como nós obtemos o potencial elétrico resultante para esse ponto? Bom, é a soma algébrica dos potenciais gerados por cada carga. Tudo bem? Pessoal, lembrem de uma coisa. O potencial elétrico é uma grandeza escalar, então o potencial resultante vai ser simplesmente a soma algébrica de todos os potenciais. Tá certo? Bem, chegamos ao final dessa primeira aula sobre potencial elétrico, energia potencial elétrica e trabalho da força elétrica. Eu agradeço a presença de vocês e torço para estarmos juntos logo logo. Tranquilo? Até mais, pessoal!